Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Humanas em Foco. Estamos com muita alegria disponibilizando para vocês mais essa ferramenta na sua caminhada rumo ao seu sonho, rumo à universidade. Eu sou Hugo Sobreira e nós vamos trabalhar com história geral. Vamos dar início à nossa primeira unidade, ao nosso primeiro tema, a nossa primeira aula, que se trata exatamente do que é a história, como funciona a filosofia da história, as pesquisas em história, a teoria da história, aquilo que nós chamamos de historiografia, tá? São os métodos, são os caminhos, não é, do desenvolvimento do pensamento historiográfico. Bom, trata-se de quê? A nossa disciplina, a nossa ciência, vai se tratar do estudo do homem no tempo, a partir dos registros deixados por essa ação humana ao longo de sua história. E aí, essas marcas, esses registros da passagem humana na face da Terra, nós vamos dar o nome de fontes históricas ou documentos históricos. Então, veja bem, os elementos da ciência da história: o homem, o ser humano, a humanidade, o tempo e as fontes ou documentos históricos, que são as marcas deixadas pela ação humana ao longo do tempo. É claro também, pessoal, minha gente, é óbvio que a visão sobre cada um desses elementos foi se modificando ao longo do tempo. Não é? Então aí é onde a gente chega nas escolas historiográficas. A primeira delas trata-se do positivismo, elaborada a partir do pensamento do francês Auguste Comte, ali nos primórdios do século XIX, comecinho do século XIX, você vai ter um tipo de posicionamento que é bem conhecido da maioria de vocês. É aquele tipo de história que estava preocupada com os grandes feitos, com os grandes fatos, entendeu? Aquele tipo de história que muita gente diz que é a história decoreba, né? Aquela coisa de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, a chamada história oficial, a história factual, não sabe? É aquela historinha, enfim, onde você tem aqueles grandes personagens, Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, que desempenharam grandes realizações, grandes feitos, que seriam fatos históricos de relevância, não é? E a data cronológica, a data do calendário. Então, essa era a perspectiva da primeira corrente de pensamento historiográfico, o positivismo, tá bom? Aquela história de quem fez o quê, quando. É a história do tempo linear, é a história do tempo cronológico, calendarizado. Que, na verdade, minha gente, tudo isso hoje em dia está ultrapassado. São conceitos que ficaram para trás, não é? Tem também alguns conceitos da filosofia do positivismo na história, né, que nos diziam que documentos históricos de importância seriam aqueles documentos, de preferência, escritos e oficiais. Veja bem, né? Por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha seria um documento histórico de primeira categoria para aqueles historiadores da época do positivismo, sabe? Outro detalhe também era um mito que o positivismo defendia da neutralidade e da imparcialidade dos pesquisadores em história. Tudo isso ficou para trás, minha gente. Nós sabemos que os pesquisadores, os estudiosos, né, que produzem a pesquisa em história, são pessoas, né, que têm a sua própria história, que têm as suas próprias simpatias e antipatias. Então, quando vai se produzir uma pesquisa, um artigo, um livro, claro que aqueles gostos e aquelas preferências acabarão impregnando a sua pesquisa também, né? Então, mitos do positivismo que ficaram para trás, não é? A história linear, a história factual, os grandes heróis, os grandes fatos da história,
não é? O documento histórico como preferencialmente o documento escrito e oficial. Outro detalhe, essa coisa do mito, da imparcialidade, na neutralidade do pesquisador. Não é? Tudo isso, enfim, ficou superado, não é? Lá no seu lugar do tempo da história do positivismo. Ok? Muito bem, pessoal. E agora a gente pode tratar do segundo momento no desenvolvimento dessa pesquisa em história, das escolas historiográficas, do pensamento historiográfico, que se trata do materialismo histórico ou dialética materialista, que vem a partir dos filósofos alemães ali pelos meados até o final do século XIX. Você vai ter a contribuição de Karl Marx e Friedrich Engels, não é? É a história marxista, é o materialismo histórico, tá certo? Aonde você vai ter uma tremenda ampliação do campo de pesquisa, do universo de pesquisa e também, óbvio, não é, do discurso da história, é onde as preocupações vão deixar de lado essa coisa dos grandes nomes, dos grandes heróis, dos grandes fatos, e aí você vai ter aquele lema da história marxista, materialista, que é: a luta de classes é o motor da história, não é? Então, dentro dessa perspectiva marxista, materialista, existem hoje algumas críticas que dizem que o marxismo ficou preso na questão economicista, não é? Porque nos diz o marxismo sobre a infraestrutura da sociedade, que são as relações de produção econômica, o modo de produção. Quem nunca ouviu falar? Modo de produção capitalista, modo de produção feudal, não é? São conceitos e termos que vêm dessa perspectiva da história marxista, materialista, não sabe? Então, você vai ter aí a coisa das relações de trabalho, das relações de produção, das forças produtivas, enfim, como sendo a infraestrutura da sociedade, e daí viria a chamada superestrutura ou estrutura superior da sociedade, que por sua vez é consequência, não é, das relações econômicas. Então aqui você tem a política, você tem a cultura, você tem a religião sendo influenciadas por essa base econômica, dentro, claro que a gente está falando, né, da perspectiva marxista ou materialista da história, ok? Bom, atualmente, não é, nós chegamos na nova história, tá certo? Ou história dos análises, ou história das mentalidades, história do cotidiano, história da vida privada, história psicológica, enfim. Hoje em dia existe a mais ampla abertura nos campos de pesquisas historiográficas, aonde os conceitos vão nos dizer que todo e qualquer ser humano faz história, aonde o tempo que é verificado não necessariamente é mais aquele tempo dos calendários, das datas, de forma alguma. Você pode ter um recorte temporal onde a perspectiva passa pela questão social ou pela questão cultural, né? Pela questão das mentalidades, entendeu como é que é? São temas absolutamente amplos, temas completamente sem preconceitos, para que se estude qualquer que seja o universo vivido pelo ser humano. Tudo é história, tá? Tendo começado a partir de 1929 com Marc Bloch e Lucien Febvre, tá certo? Na França, quando eles lançaram a revista dos Análises, ok? Né? Seria a primeira geração da chamada Nova História. A segunda geração você vai ter Fernand Braudel, um dos principais influenciadores da atual, né, linha de pesquisa em História. Fernand Braudel, inclusive, veio para o Brasil, é um dos fundadores da USP nos anos 60, né, e ele vai nos afirmar, ele vai nos dizer acerca dos chamados níveis do tempo histórico, historiográfico. Ele vai dizer que existe o tempo de curta duração, de média duração e de longa duração. O tempo de curta duração seria aquela história política, um pouco referindo-se aí ao positivismo, né, dos grandes fatos e dos grandes homens. Ele chamava isso aí, ele dizia que era a espuma do mar da história. Aí ele diz que tem um tempo de média duração, que já não é mais um recorte de décadas, é um recorte de séculos, que seria o tempo econômico, né? Os sistemas econômicos. Então o feudalismo teria durado mais ou menos 800 mil anos e por aí vai, né? O capitalismo, ele é praticamente recém-nascido, né? O capitalismo pleno, você vai dizer que se estabelece a partir da Revolução Industrial para cá,
Enfim, esse seria o recorte econômico, o tempo de média duração, séculos. E aí Braudel identifica o tempo de longa duração a partir da história cultural, não é? As questões culturais, Fernando Braudel aponta como sendo as questões hoje de maior relevância e de maior profundidade para a compreensão da história do homem, da história do ser humano, enfim. Né? A terceira geração seria a geração atual, né, que você vai ter grandes pesquisadores como Jacques Le Goff, por exemplo, é um dos mais renomados, né, da nova história, e você vai ter realmente a perspectiva de que tudo é história, de que todo e qualquer ser humano faz história e de que tudo serve para você pesquisar história, tá? Histórias em quadrinho, pichação de muro, o diário de um adolescente, filmes, fotografias, enfim, todo e qualquer registro da passagem humana sobre a face da Terra serve como fontes históricas e de pesquisa histórica. Ok, minha gente? Espero que você tenha compreendido e para a gente fechar, só relembrando, história é o estudo do homem no tempo a partir das marcas deixadas por essas ações humanas, aquilo que a gente chamaria de fontes históricas. E aí você tem o positivismo como uma corrente de pensamento, o marxismo ou materialismo histórico e a nova história que atualmente dá as cartas na pesquisa em história. Valeu? Até a próxima!